Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Quantos acharam? Vamos ler então, como sempre fazemos. Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova, assim como estáis sem, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Que Deus nos abençoe. Então eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: a nossa Páscoa é Cristo. Irmãos, a Páscoa é o mais importante evento na história do povo judeu. Preste atenção, que ele disse, é o evento mais importante na história do povo judeu. Ela marca a redenção da escravidão do Egito e a saída rumo à terra prometida. Isso é um fato histórico, comprovado na história, aonde Israel sai liberto do cativeiro egípcio, levado para servir a Deus no deserto. A Páscoa, então, ela é símbolo de libertação. Ela marca, então, o início de uma nova caminhada. O povo que até então servia o Egito de forma escrava. E interessante que esse mesmo povo, depois de liberto, eles chegam a reclamar, e tem uma expressão no Pentateuco que é muito forte: e em seus corações voltaram para o Egito. Mas Deus os tirou de lá e os levou para o deserto. A palavra de Moisés dada a Faraó é: deixa o meu povo ir para que me sirva. Então, um povo escravizado, sem a oportunidade de serviço, de culto, de adoração, ele é liberto, levado para o deserto, recebe lá a oportunidade do culto e da adoração. Então, a Páscoa, ela é uma instituição divina. Quando é que ela acontece? No momento da saída, devido ao estabelecimento da última praga. No estabelecimento da última praga, a palavra é dada de que cada família mataria um cordeiro, e o sangue desse animal seria aspergido nos umbrais das portas, e a porta que tivesse marcada com sangue, o anjo da morte passaria por cima. Esse é um dos significados da palavra Páscoa, né? Então, dentro dessa questão da morte dos primogênitos, nós vamos ter que pensar na questão da aspersão pelo sangue. Um dia todos nós fomos aspergidos pelo sangue de Cristo. Quem não foi aspergido pelo sangue de Cristo não é salvo. A Páscoa, ela então não deve ser observada por nós, já que ela é uma festa puramente judaica. Aí tem aqueles que gostam de questionar, né? Eles dizem assim: não, mas Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Claro que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Eles eram judeus, estavam num contexto judaico. Por isso que Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. Mas para nós, cristãos, gentios, não faz sentido. A Bíblia nos coloca como peregrinos e estrangeiros nesse mundo, e coloca também que a nossa posição agora é que nós estamos em Cristo, ligados intimamente com Ele. Tanto é que o apóstolo Paulo nos diz que aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura, aquele que está ligado. Então, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, uma vez que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Uma vez selado, tornaram-se um só corpo em Cristo, estão ligados em Jesus. Eles aguardam um evento muito mais que especial. Eles aguardam o arrebatamento da igreja. Eles aguardam o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E como aprendemos recentemente, é sempre bom lembrar, no toque da última trombeta, da sétima trombeta, no final da grande tribulação, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, são arrebatados, encontram-se com o Senhor Jesus Cristo nos ares e descem para estabelecer o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, até o dia então que partiremos em definitivo para estarmos eternamente com o Cordeiro Pascal, que é Jesus. A igreja de Cristo, ela tem vivido dias difíceis nesse mundo. Isto porque a graça, ela está sendo aos poucos abandonada. Para quem não lembra, uma das marcas da chegada do anticristo e a proximidade do fim dos tempos é o esfriamento da igreja, aquilo que a Bíblia chama de apostasia. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis que para algumas pessoas a Bíblia só faz diferença aquilo que elas querem. Por exemplo, eu conheço uma página da Bíblia que toda mulher gostaria de arrancar. Alguém lembra? Já ouviu? Já lembra dela? Toda mulher odeia quando Paulo diz: mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Elas dizem: não, isso aí para nós não serve. Isso aí era naquela época. Isso aí não é Bíblia. Isso é teologia paulina. Irmãos, infelizmente a graça está sendo aos poucos abandonada. A graça está sendo desrespeitada. As práticas e os rituais do Antigo Testamento têm tomado espaço dentro das nossas igrejas ou dentro das igrejas chamadas cristãs, e as pessoas se apegam apenas àquilo que lhes satisfazem. Falsos mestres usam símbolos, celebram festas, praticam usos e costumes exclusivos do povo de Israel, coisa que não tem nada a ver conosco. Um dia desse, alguém me mandou um link, e as pessoas têm mania de me mandar esses vídeos, como se eu amasse esses vídeos. Deixa eu falar uma coisa para você: todas as vezes que você me enviar alguma coisa que tem cunho pentecostal, você está me ofendendo, pode ter certeza. Então é melhor que não mande. Diz assim: eu vou mandar um link para o pastor que tem aquela pentecada, aquela choradeira toda, aquelas heresias extra bíblicas. Por favor, não me mande, porque eu assisto por respeito a você, mas eu fico lembrando de que eu dou tanta doutrina para você, eu dou sã doutrina para vocês, e vocês acabam copiando essas coisas por aí e não me mandam. É triste. Tais práticas acabam confundindo os crentes imaturos, pervertem a igreja e apresentam uma espécie de fogo estranho no altar do Senhor. Um dos exemplos claros disso é que hoje nós temos o chamado Domingo de Páscoa. Aí as igrejas, a maioria das igrejas intituladas de cristãs, eles estão fazendo culto de Páscoa. Irmãos, onde é que a Bíblia diz que existe culto de Páscoa? Não existe. Então hoje nós temos uma Páscoa cristã, entre aspas, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Na realidade, esta é uma festa católica, criada pelo calendário católico apostólico romano, que acontece dentro de um calendário pagão, ecumênico e pecaminoso. A tal Páscoa católica cristã, ela é precedida pela Quaresma. Para quem não sabe, a Quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas. Interessante, as pessoas se baldam, espalharam o coronavírus à vontade no carnaval, fizeram e aprontaram, e depois entra a Quaresma. Começa na quarta-feira de cinzas e vai até o chamado Domingo da Ressurreição. Portanto, essa Páscoa
que se comemora hoje, além de ser uma festa judaica, os católicos a transformaram em uma comemoração particular, ligando a festa ao carnaval num calendário pagão. Ao celebrar essa Páscoa católica, nos tornamos associados aos pagãos romanos pelo calendário e de volta ao judaísmo pela festa. Interessante isso. Quem comemora, quem faz esse tipo de celebração, está celebrando uma chamada Páscoa, que é algo que vem lá dos judeus, algo que foi instituído puramente para Israel. Mas quando se faz esse tipo de comemoração dentro do calendário católico, está se juntando isto ao paganismo. Então está se profanando algo que foi criado de modo tão puro por Deus para dar liberdade ao seu povo, e mais ainda para libertar o primogênito de cada casa. Quando o anjo da morte passou ali no Egito. Então a Igreja Católica, além de manipular a data, ela propõe um erro por meio da simbologia pagã do coelho e do ovo. Não satisfeitos em pegar a festa judaica, enfiar dentro de um calendário daquilo que ela chama de cristã, não satisfeita com isso, essa heresia pequena, bora fazer uma maior. E aí colocaram a simbologia do coelho e do ovo. A tradição do coelho foi trazida para a América do Norte por imigrantes alemães em meados de 1700. E eles assim o fizeram resgatando uma cultura do Antigo Egito, aonde o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Então presta atenção, essa ideia é algo que vem lá do paganismo egípcio. No paganismo, o ovo simboliza o começo do universo. Os sacerdotes druidas escolheram o ovo como símbolo de sua seita. Para os crentes, a Páscoa não tem nada a ver com isso. Por isso que a Igreja de Cristo se mantém à parte. Para os crentes, a Páscoa teve o seu fim decretado no momento em que Jesus se pôs à mesa com os seus discípulos e a concretizou na cruz. No entanto, o catolicismo, ele tem o objetivo de confundir os crentes e traz esse tipo de mistura, criou essa festa particular para poder confundir a cabeça dos crentes. E esses menos avisados, cristãos menos avisados, embarcam nessa. Aí tem pastor que no domingo anterior ele pregou sobre o domingo de Ramos. Irmãos, o que a Igreja de Cristo tem a ver com o domingo de Ramos? Na dica de nada. Então, essa festa vem carregada de símbolos que pervertem a verdade bíblica, e nós não podemos compactuar com isso. A Páscoa é judaica. Para nós o Cordeiro já nasceu. Para nós o Cordeiro já habitou entre nós, já deu a sua própria vida por nós, derramou o seu sangue em nosso favor. Ele fez um único sacrifício perfeito, concretizando a simbologia da verdadeira Páscoa. O que temos hoje é uma celebração de origem puramente católica romana, que ela determina essa data a cada ano a data determinada pelos católicos, e eles o fazem dentro de um contexto realmente pagão, e o comércio aproveita esse momento para vender chocolate, e haja nego vendendo chocolate. Eu não tenho nenhum problema em você ir lá comprar um chocolate e você comer. O problema é que quando você vai comprar o chocolate, na sua mente está a questão do paganismo, e aí ainda dizem, aqui está, alguém me disse assim, o ovo de Páscoa esse ano está tão caro. E eu falei, é inadmissível. O país passando na crise que está, algumas pessoas não sabem nem se vão receber, e ainda tem gente gastando dinheiro com ovo de Páscoa. No máximo hoje que você poderia fazer era deixar de tomar café e tomar um Nescauzinho,
Irmãos, se alguma igreja vive sob a graça da nova aliança e deseja celebrar a data, ainda que ela não tenha utilidade nenhuma, eu não tenho nenhum problema, mas quer celebrar a Páscoa, faz da forma correta. Não segue a ideia católica. Qual é a forma correta? Seria sábio, então, observar a ordenança original deixada por Deus aos judeus, como orientou Moisés. Êxodo 12, 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. O cordeiro era assado, com ervas amargas, pães asmos, sem fermento, com sandália nos pés, cajado na mão, marchando, pronto para dar no pé. Essa foi a instituição da Páscoa, essa foi a originalidade da Páscoa. Ainda que você não quisesse sair, fugir de algum lugar, mas as pessoas deveriam observar isso. Assar um cordeiro, comer com ervas amargas, com pães asmos, ou seja, sem fermento, a fim de lembrar da verdadeira Páscoa. É assim que deveríamos celebrar, e não o modo como o catolicismo ensina. Irmãos, por que a igreja então ela celebra a ceia e não a Páscoa? Porque a ceia é superior à Páscoa. É muito fácil identificarmos a grandeza da ceia nas páginas das Escrituras do Novo Testamento. Na Páscoa, um cordeiro morria cada ano por uma família. Há uma lição nessa morte. Por que Deus instituiu de que um cordeiro que não deveria ter defeito, ele deveria morrer em prol daquela família? O ensino era muito simples. Eles deveriam entender que um dia Cristo viria e um inocente receberia os pecados e seria morto pelos pecados daquele que era para ser condenado. Então, o cordeiro pascal, ele morria no lugar da família. Cristo vem e morre em nosso lugar. A lição teológica é: o inocente morre em lugar do pecador. Então, a Páscoa judaica, ela apontava para Jesus. A ideia era olhar para Jesus. E quando Jesus se aproxima de João Batista, o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que para o judeu não precisava explicar, eles sabiam o que era o Cordeiro. Para nós não. Para nós é necessária toda essa explicação teológica. Eles estavam habituados a ver aquele cordeiro morrer em lugar da família. A ceia mostra Jesus fazendo um único sacrifício perfeito por nós. Não precisa mais matar animal, não precisa mais fazer qualquer tipo de penitência, não é necessário isso. Jesus nunca exigiu isso de nós. A Páscoa, ela exigia um animal perfeito. Na ceia, Cristo se apresenta de forma santa e inculpável diante de Deus para tomar sobre si os nossos pecados e poder cumprir o que Isaías disse: certamente ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Irmãos, a Páscoa, ela gerava uma comunhão nova a cada ano. Presta atenção, a Páscoa gerava uma comunhão nova a cada ano. Na ceia, Jesus nos reconciliou com Deus, proporcionando uma eterna comunhão. É comunhão diária, eterna. A Páscoa usava um animalzinho que em termos de vida era inferior ao homem. Mas a ceia é a concretização da Páscoa na pessoa de Jesus. E como é que nós vamos olhar para isso? O próprio Deus se encarna e ele vê que não há nenhum homem capaz de poder fazer um sacrifício expiador e reparador e restaurador, então ele próprio encarna e vem. Por isso que a palavra Emanuel significa o quê? Deus conosco. Então o próprio Deus pagou o preço por nós. Na ceia, a gente simplesmente lembra algo que já foi realizado. Quando Cristo diz assim: esse é meu corpo que é partido por vós, ele está olhando para o pão, mas ao mesmo tempo já está concretizando diante dos discípulos a profecia de que ele iria à cruz do Calvário.
E quando ele diz esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ele está dizendo é algo que vai ser derramado em favor de vós. E por que Cristo tem que derramar o seu sangue? Muito simples, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A ceia é um momento de gratidão pelo sacrifício divino em nosso favor. Quem participa da ceia, quem tem consciência do que significa ser cristão, ele o faz num ato de gratidão, da graça recebida, algo que ele não merece, algo que não deveria ser alvo, e Deus sacrifica Cristo e pega todos os benefícios do sangue de Jesus e aplica sobre a vida dos seus santos. Interessante que tem uma música por aí que muita gente canta e não chega nem a perceber a profundidade dela. Alguém lembra já dessa letra? Tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? É direito nosso, é nossa herança. Então, a salvação não foi algo que eu conquistei, mas é algo que Cristo vai e conquista por mim, conquista por nós. Ao instituir a ceia, Cristo transformou a Páscoa em sombra. Paulo diz, olha, tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir, vocês não precisam mais desse ritual. Todas essas coisas, então, do passado, a Páscoa, elas eram simbólicas, eram tipológicas, elas apontavam para Jesus. Irmãos, uma vez que ele já veio e já concretizou a promessa, não faz sentido mais observar a Páscoa, e sim a ceia. A ceia, ainda que um símbolo, alimenta a nossa caminhada de fé na vida cristã. A ceia, ela profetiza a volta de Jesus. Observem, Jesus disse assim: todas as vezes que vocês se reunirem para comer do pão e beber do cálice, vocês anunciam a volta do Senhor, ou anunciam a morte do Senhor até que ele volte. Duas coisas: anunciamos a morte, mas também cremos na vinda do Senhor para nos buscar. E queridos, parece que nós estamos vivendo dias cada vez mais próximos. Estamos vivendo dias cada vez mais próximos da volta do Senhor, quando nós encontraremos com Ele e estaremos nas bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém. Nós precisamos entender essas coisas que são muito simples. Preste atenção, para o judeu, a Páscoa ela é a comemoração da escravidão no Egito. Mas para a igreja, essa Páscoa ela foi cumprida em Cristo, que nos libertou da escravidão do nosso pecado. E quando Cristo instituiu a ceia, Cristo transformou a Páscoa em ceia. Interessante que alguns teólogos dizem que o batismo ficou no lugar da circuncisão e a ceia ficou no lugar da Páscoa. Então é insignificante a igreja do Senhor Jesus Cristo se reunir para celebrar a Páscoa, mas é extremamente significativo nos reunirmos para celebrar a ceia do Senhor. Agora, a ceia não pode ser algo banal, não pode ser algo realizado a cada domingo, não pode ser realizado a cada primeiro domingo do mês, ou a cada último domingo do mês. Nós temos o hábito de banalizar as coisas. E por que se faz isso? Porque algumas pessoas pensam que quando elas comem do pão e bebem do vinho, elas estão sendo purificadas. Queridos, não é pão ou vinho. Nós não cremos, como creem os católicos, que no momento em que alguém ora consagrando aqueles elementos, eles viram algo especial e que vão se tornar uma espécie de sacramento e produzir algum tipo de bênção espiritual na sua vida. Nada disso. Não importa quem ore consagrando, pão vai continuar pão, tá? Vinho vai continuar vinho, não muda. Isso é simplesmente para lembrarmos do sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. A ceia tem esse conteúdo, esse sentido
nos fazer lembrar da morte de Cristo por nós. Agora, alguns tratam a ceia como um momento extremamente triste. E por que é extremamente triste? Porque lembra a morte do Senhor, mas por outro lado é extremamente alegre. Por quê? Porque essa morte nos trouxe perdão, nos trouxe libertação, nos trouxe acesso à presença de Deus, nos trouxe salvação eterna. Então, não é algo que deve ser banalizado. Ceia não é brincadeira, né? Também não é para você simplesmente olhar lá e você achar que tem algum problema com você, você diz: eu estou em pecado, não vou poder tomar a ceia. Irmão, quem não tem pecado então aqui, que atire a primeira pedra, né? Tá? Ceia é para crente, ceia é para corpo de Cristo, ceia é para lembrar do sacrifício de Cristo, ceia é para anunciar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a ceia, acima de tudo, é a consciência de que fomos escolhidos para sermos alvos da graça salvífica mediante o sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue esse exposto diante de nós, representado pelo sangue e representado pelo pão que aponta para o corpo de Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que a gente pegue essa singela reflexão e guarde isso, não só para o nosso conhecimento, mas também para ensinar a outros. Se você encontrar por aí gente aí cultuando nesse domingo, preso nesse calendário pagão, diga para eles: olha, querido, a Páscoa ela foi substituída pela ceia. A Igreja de Cristo não celebra a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, e que quando o Senhor Jesus colocou um ponto final nela, ela foi esquecida praticamente pela igreja, mas o catolicismo romano trouxe de volta fantasiada de coelho, de ovo, dentro da quaresma, associada ao carnaval, para enganar o povo de Deus. Então não se deixe enganar. Que Deus nos abençoe. Amém?